Bitcoin Red Pill, Renato Amoedo e Alan Shrum. O renascimento moral, material e tecnológico. Bitcoin é como a eletricidade primitiva. Bruto, perigoso, parece muito volátil e difícil de usar. Com o tempo, vai começar a parecer mais seguro, fácil e normal. Como a eletricidade, ela inspirará e impulsionará novas indústrias inimagináveis. E um dia vamos nos perguntar como é que vivemos sem isso. Era Obi-Wan Kenobi. Quando um cientista distinto e experiente diz que algo é possível, é quase certeza que tem razão. Quando ele diz que algo é impossível, ele está muito provavelmente errado. O único caminho para desvendar os limites do possível é aventurar-se um pouco além dele, adentrando o impossível. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Leis de Clark. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem. E quanto mais sabe, mais sofre. Eclesiastes 1:18. Se a miséria dos pobres não é causada pelas leis da natureza, mas por nossas instituições, grande é nosso pecado. Charles Darwin. O Bitcoin foi projetado para ser protegido da influência de líderes carismáticos. Satoshi Nakamoto. Caveats. Nenhum único conteúdo nesta obra é recomendação de investimento, nem aconselhamento legal. Nenhuma performance passada garante performance futura. Os coautores têm posições significativas de seu patrimônio nas nuvens. Bitcoin não é investimento, mas sim um hedge, proteção. Não existe investimento em ambiente de juro real negativo. Maximalistas consideram que shitcoins como Doge, Shiba, BCA e ETH são ataques de engenharia social contra o Bitcoin, que mais de 90% dos ICOs são scams descarados, e que se DeFi, finanças descentralizadas, é o futuro, provavelmente não será on-chain. E sim em dois a camada como RSK, Liquid 4 ou Lightning. Altcoins foram úteis como alternativas para aumentar privacidade e escalabilidade de transações. Porém, não são mais necessárias para isso. Elas podem ser úteis como testnets e como camadas de redundância para eventual falha na mainnet. Mas a maioria das pessoas que tentam enriquecer ou aumentar bitcoins com altcoins acaba perdendo. Ter valores depositados em corretora é risco de perda total, com falha na custódia. E fazer KYC, informando seu nome, e-mail e endereço é risco de vida, de se tornar alvo de crimes ou perseguições totalitárias. Prefácio. Só vamos sobreviver por causa do Bitcoin. Bitcoin Red Pill é o primeiro livro sério escrito em português sobre o Bitcoin. Diferentemente dos outros, é um livro que tenta dizer não só que é o Bitcoin, mas sim o porquê do Bitcoin. Não explica o Bitcoin somente como uma ferramenta, ou seja, qual sua função e mecanismo, mas mostra o Bitcoin como nossa única possibilidade de renascimento moral, material e tecnológico. Este livro que não quer convencer ninguém. Você discorda que estamos em uma guerra de extermínio e que Bitcoin é uma das únicas armas à disposição do cidadão comum? Ótimo! Faça o que você achar melhor para você e para sua família. Siga sua vida como bem entender. Renato Amoedo e Alan Shrum só escreveram este livro porque estavam cansados de explicar várias vezes as mesmas coisas, e por interesse próprio, decidiram economizar tempo para tentar salvar o máximo de pessoas aptas. Infelizmente, poucas pessoas neste mundo estão aptas a serem salvas. Se você se dispôs a ler este livro, muito provavelmente está entre elas. Bitcoin Red Pill foi um livro escrito na era da internet para o indivíduo soberano. Como um manual de instruções, traz conceitos, teses, autores e dados que orientam o leitor a ir correr atrás das informações. A internet foi uma invenção magnífica, pois diminuiu imensamente o custo da informação, mas é fácil se sentir desnorteado em sua galáxia. Bitcoin Red Pill mostra vários caminhos que podem depois ser trilhados pelo leitor interessado. Seja este caminho sobre os aspectos técnicos sobre o Bitcoin, sobre a escola austríaca ou sobre colapsos civilizacionais. Bitcoin tem pouco mais de uma década de existência. Um aspecto curioso de sua história é a quantidade imensa de pessoas com conhecimentos extremamente avançados de criptografia e programação que entenderam o Bitcoin só como mais uma ferramenta. O que não falta é argumento de autoridade para confirmar essa impressão. O próprio Satoshi Nakamoto, no white paper, diz de forma muito sóbria que o Bitcoin é um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Parece ser só mais uma mera ferramenta, não é mesmo? Sempre muito lacônico em suas correspondências, Satoshi confessou em um e-mail ser melhor com código do que com palavras. Ainda bem, o Bitcoin funciona. Isso basta. No Bitcoin Red Pill, os autores buscam dizer o que Satoshi não diz.
Que tipo de sociedade humana o Bitcoin encontrou quando surgiu neste planeta e quais serão suas consequências mais profundas? Este é o primeiro livro brasileiro a navegar por nessas águas e traz um diagnóstico com o qual eu concordo integralmente. O Bitcoin encontrou uma natureza humana extremamente falha e encontrou também uma sociedade, a brasileira, repleta de golpistas, inflacionistas, malandros, shitcoins e pirâmides financeiras. A escassez digital criada por Satoshi encontrou também um estado completamente falido moral e financeiramente, que gasta mais que arrecada e joga a conta nas costas do povo por meio do roubo institucionalizado dos impostos e da inflação. O livro explica com detalhes as distorções de uma economia que gira com base em juros negativos e como funciona o Bitcoin, moeda forte e inconfiscável, num mundo de moedas estatais fracas e confiscáveis. 1. Nos últimos 10 anos não existiu nenhum produto financeiro de renda fixa, perda fixa ou variável, perda variável, como as bolsas bolivarianas, com qualquer expectativa média de ganho real no legacy, economia formal. O que fica óbvio até mesmo pelo CDI e B3, Bolsa Bolivariana do Brasil, perderem até do ouro guardado no colchão, sistematicamente em ambiente de juros negativos e senhoriagem acelerada. Poupar em Bitcoin é assumir alto risco, com alto potencial de ganho. Poupar em perda fixa ou perda variável é certeza de perda no longo prazo. 2. A maioria dos traders são viciados em apostas e as corretoras funcionam como cassinos. Não há como viver de trade sistematicamente, exceto se você tiver vantagem competitiva sobre os demais atores do mercado, seja na velocidade das execuções, vantagem na difusão ou acesso a dados ou notícias, ou vantagem na capacidade de manipular preço, o que não é o caso de ninguém que emprega dinheiro e tempo em cursos de trade vendidos no YouTube. A literatura científica e lógica demonstra que no longo prazo, mais de 95% das pessoas se dão melhor empregando tempo em seu trabalho, ou até mendigando, fazendo preço médio e corrigindo a diversificação da carteira para manter proporção pré-determinada entre ativos, com rebalanceamento anual ou semestral. Só quem lucra sistematicamente nessa indústria são vendedores de cursos e relatórios, e as corretoras. O resto é catar moedas na linha do trem. 3. Qualquer promessa de ganhos sem esforço ou risco, como em remuneração garantida acima do mercado, é mentira. Ou não há remuneração sistemática ou não é garantida. As vítimas muitas vezes se enganam com o mantra "está pagando". Ora, todos os esquemas Ponzi pagam enquanto entrarem mais recursos do que saírem. Não existe possibilidade de pessoas cumprirem perpetuamente rendimentos garantidos para fazer trade, que é realmente ganhar de colher para perder de balde. Ou arbitragem. Pior ainda, já que há deseconomia de escala em slippage. Se você mandar bitcoins para um desconhecido, provavelmente não vai receber nada de volta. Muito menos em dobro, como prometido nos golpes de giveaway, detalhados no capítulo Dritz, com impersonificação de Elon Musk, Vitalik, Saylor e outras personalidades, como oferecido nesta live fake no YouTube. 4. Políticos, por mais bem intencionados que sejam, não podem evitar o colapso e o totalitarismo por meios institucionais, como demonstrado por Olson, Hayek e Hoppe. Assim como os déficits sistemáticos e exponenciais dos estados sociais terminam, inevitavelmente, com a destruição de suas moedas e de todos os ativos sob o alcance dos seus governos. Play stupid games, win stupid prizes. 5. Você só é dono dos bitcoins em endereços de que tem controle exclusivo das chaves privadas. Propriedade é um conceito absoluto. Se você tem saldo bancário, ou de ações, ou até escritura de imóvel, e um burocrata pode revogar sua titularidade ou destruir seu valor com tributos, ou até regulações ambientais ou de zoneamento, então isso não é sua propriedade em seu conceito original. É outra categoria de direito. Ter saldo de bitcoins em corretora não é ter bitcoins. Assim como ter saldo de reais, moeda fiduciária, em empresa ou banco, não é ter reais, é ter créditos que podem ser podres. Qualquer um pode criar endereços de Bitcoin em qualquer dispositivo, mesmo sem acesso à internet. Qualquer um pode minerar, transacionar ou manter saldos em Bitcoin sem autorização ou identificação. Ninguém controla o Bitcoin, nenhuma empresa, nem governo. O sistema não tem responsável nem chefe. Não é possível impor sobre ele lei nacional ou decisão judicial. Não há sequer quem citar em processos. Apenas empresas ou pessoas que operem com Bitcoin formalmente podem sofrer disciplina legal ou jurisdicional.
Not your keys, not your coins. 6. Os sinais de colapso civilizacional. Dominância de valores femininos, welfare, diluição do valor da moeda, queda de fecundidade e de poupança, desestruturação de famílias, etc. São inevitáveis e cíclicos. Demonstrados por diversas teorias de ciclos intergeracionais, como a de Strauss Hall ou de Sir John Glubb. E em vez de se aborrecer com eles, é melhor aproveitar a crise como oportunidade e aceitar que Satoshi Nakamoto é John Galt. 7. O Bitcoin, se sobreviver por mais uma década, deve mudar o mundo mais do que a internet já mudou, inviabilizando controles de capitais, expropriações e tributos involuntários, explodindo a erosão tributária, criando e destruindo mercados e mudando brutalmente a hierarquia de valores. Quando o Bitcoin desmonetizar ativos, eles se tornam mais baratos. No caso do ouro, suas joias auríferas poderão ter mais peso pela metade do preço. Com imóveis, você vai poder morar em um lugar muito melhor pela metade do custo. Nos títulos e as ações, famílias vão voltar a ser remuneradas por poupança e poder viver de dividendos e juros reais. Já aconteceram e vão continuar a acontecer escândalos de manipulação de preço, ataques de spam, hacks em empresas, scams, proibições, ameaças de flippening com queda da dominância, criminalizações e restrições regulatórias e fraudes. Mas Honey Badger don't care. Se o sistema continua rodando, o Bitcoin não se importa. 8. Moeda não é dinheiro. Em termos históricos, todas as moedas fiduciárias, fiats, emitidas por governos, viraram pó ou tiveram a maior parte de seu valor perdido em termos reais, historicamente, em relação ao ouro. Assim como as coisas mais baratas da vida são pagas em moeda, as demais são pagas com valores como sua liberdade, paz, saúde, amor, honra ou tempo de vida. 9. O maior investimento que se pode fazer é em educação real, que é, cada vez mais, oposta à instrução formal. A verdade pode ser afirmada por critérios empíricos, como fatos históricos ou da realidade, ou por critérios lógicos, como a ética argumentativa hopiana, nunca por autoridade ou convenções, como o direito positivo. 10. Os governos policialescos e totalitários travam uma guerra de extermínio contra a liberdade. Nessa guerra, as suas principais, embora não únicas, armas para defender sua liberdade, patrimônio e modo de vida são criptografia e descentralização. Se você não se prostrar à religião civil ponerológica, então agora o judeu é você. Seja hinduísta, Falun Gong, cristão ou islâmico. Todos os países serão infernos ou paraísos fiscais e regulatórios. Não haverá meio termo. Pode escolher. 11. É relevante conhecer as 10 operações básicas no ecossistema, seus prós, contras e quando e a quem são indicadas. Trade, hold, lend margin trade, loan colateralizado, scam, ransomware, bounty, arbitragens, mineração e empreendedorismo. Se já dominou os conceitos e ideias acima mencionados, não precisa continuar lendo. Não se deve emitir opiniões públicas sobre assuntos técnicos para os quais não se tenha dedicado algumas milhares de horas em estudo ou experiência. Descobrimos o que realmente era o Bitcoin no início de 2015, e após isso, temos dedicado a maior parte do tempo a compreender e interagir com o ecossistema. Aprendendo com os erros dos outros, evita-se o prejuízo. Da mesma maneira que dependemos de tutores no início da nossa jornada, temos o dever de facilitar o caminho dos que vêm depois, fazendo nossa parte como a plebe do neofeudalismo de Max Kaiser, que logo será a nova nobreza natural. Após cumprir a missão como Cyber Hornets. É uma honra viver esse momento da história, em que dezenas de paralelos dos colapsos civilizacionais se repetem, tais como queda de fecundidade, efeminação e infantilização de pautas públicas, diluição da moeda, welfare deficitário, desestruturação de famílias, corrupção e ampla captura administrativa. O Bitcoin é uma das tecnologias para servir de bote salva-vidas para quem perceber a realidade. Por isso se diz que cada um compra e vende o Bitcoin no preço que merece. Ou quem não comprar Bitcoin sorrindo, vai comprar satoshis chorando. Se você é capaz de ler com boa velocidade e aproveitamento em inglês, então para aprofundar, leia The Internet of Money 1, 2 e 3, do Andreas Antonopoulos. E se for programador, o Mastering Bitcoin, do mesmo autor. Ou Programming Bitcoin, Learn How to Program Bitcoin from Scratch, de Jimmy Song. O manual passo a passo é o 21 Lessons, What I've Learned from Falling Down the Bitcoin Rabbit Hole. O opus magnum em português é o Padrão Bitcoin, de Saifedean Ammous.